E aí, pessoal, tudo bem? Voltei. Vamos continuar com o nosso papo sobre querer ser professor e dicas de como. ah, eu eu estava pensando na primeira parte, eu achei bem legal, recebi uns feedbacks legais, assim, tô orgulhoso de poder ter ajudado de alguma forma. E a gente falou muito da parte da paixão da coisa, né? Como que você se comporta como professor, a paixão de ensinar, as formas de obter melhores resultados. Agora a gente tem que falar de uma parte importantíssima, e eu acho que grande parte dos professores que acabam não solidificando a carreira é porque falham nessa parte aqui e não na primeira. Impressão, opinião tirada do nada também, né? Mas eu vejo muita gente que falou, cara, eu já tentei dar aula e assim é muito legal ensinar para os outros idiomas e tudo mais, mas eu não levo jeito, eu não consegui. E muito tem a ver com a dita falta de estabilidade, a renda variável. E uma vez eu conheci um pesquisador e ele falou, cara, a minha grande paixão era sempre dar aula, mas não dá para viver só de aula. E o cara trabalhava longas horas por uma bolsa de pesquisa muito pequena. E o pequeno valor da bolsa tinha um significado muito simbólico para ele, que era o da estabilidade. E no fim das contas ele, né, no país que a gente vive, com a valorização que dá a ciência, ele acabou perdendo essa bolsa. A boa notícia é que uma vez que ele não tinha mais a bolsa de pesquisador dele, ele começou a dar aula e se estabilizou nesse mercado. Então é uma história que eu acho muito emblemática para mim, muito bonita, e eu gosto de contar para todo mundo. Porque assim, em relação à estabilidade de mercado, eu também me questionava muito, como que eu vou poder um dia ter uma família, como que eu vou poder um dia garantir estabilidade para minha irmã, se eu não tenho uma garantia de que eu vou ter trabalho. O problema é que ninguém tem. E todas as pessoas que estão nas melhores das posições, elas não sabem como que vai ser o dia de amanhã. O mundo está em constante transformação e hoje você está empregado e amanhã você pode não estar mais. Só que aí, quando você diz isso para as pessoas, elas dizem, mas pelo menos se você for mandado embora, você vai ter a sua rescisão. E por que é que trabalhando como autônomo você não pode ter isso? Por que é que trabalhando como autônomo você não pode usufruir desse benefício? Porque todos os nossos direitos, o fundo de garantia, ele nada mais é do que o governo dizendo que ele vai cuidar do seu dinheiro porque você é imbecil demais para guardá-lo. Assim, não adianta tentar romantizar e tentar apresentar o fundo de garantia por tempo de serviço de uma maneira melhor do que essa. É o governo falando, se você ficar com seu dinheiro você vai gastar tudo, então daí que eu guardo. Aí ele te dá, investe na pior coisa que ele pode investir, e te dá uma rentabilidade pífia daquilo. O dia que você é mandado embora, ele fala, tá bom, se você quiser comprar uma casa com esse dinheiro você pode, se você quiser sacar agora uma parte disso para comprar presente para sua família, você pode. É literalmente o governo te chamando de imbecil e dizendo que você não tem condições de cuidar da sua grana. Entendo todas as outras indenizações e tudo mais, mas a pergunta que um autônomo deve fazer para si é por que eu não posso me tratar como um funcionário e me administrar como uma empresa? Então, aqui estamos. Isso antes do aluno ser fator limitante, porque eu acho que é uma dica para arrematar e que vai ser bem legal falar sobre isso. Quando eu digo trate-se como funcionário, quanto é que você precisa para viver bem? Então, a partir do momento que você define aquilo que você precisa para viver bem, você vai decidir, você vai ver o quanto você vai ter que trabalhar para aquilo. Esse é o liquidificador do meu almoço, ou da papinha da bebê. Se você está num ponto em que você está começando agora, talvez o seu valor por aula ele seja muito baixo. E se você já está mais aí estabilizado no mercado, ou se você vem de um conhecimento muito específico, talvez o seu valor seja mais alto. Independente de quantos alunos você vai conseguir neste mês, é muito importante que você se trate como um funcionário e que você saiba quantas aulas você precisa dar para compor uma determinada renda mínima que você venha precisar. Então, vamos pegar um número fácil.
Vamos pegar um número fácil, para ficar fácil de fazer conta. Vamos supor que que uma aula sua vale R$100. Que uma aula sua vale R$100. E que você precise aí de uns 5 mil. Dos R$5.000 para pagar os seus boletos todo mês. Então você vai ter que dar 50 aulas. Essas 50 aulas são um problema da sua empresa. Essas 50 aulas, elas são um problema da sua empresa. Fiz a conta certa? Fiz. Como que você vai dividir isso? Você vai ter que trabalhar pelo menos 12 horas por semana prestando esse serviço seu, e cabe à sua empresa conseguir essas 50 aulas. Então, o trabalho que você vai fazer de propaganda, de captação de aluno, de retenção de aluno, o trabalho do preenchimento da sua agenda, ele vai girar em torno de um trabalho de empresa como qualquer outra. Como se você estivesse empregando uma outra pessoa. Mas suponha que você é um professor tão bom, mas tão bom, e você é tão demandado no mercado, que num determinado momento você consegue 100 aulas no mês. Você consegue 100 aulas no mês. Se você está cobrando esses R$100 por essa aula, o que aconteceu? Neste mês você faturou R$10.000. Significa então que você pode comprar o PlayStation 5? Significa que você pode parar de dar aula por 2 semanas e viajar com sua família? Significa que você pode, já que você está ganhando 5 mil a mais, assumir uma prestação de R$5.000 num apartamento? Ou numa casa, ou num carro, ou em alguma coisa assim? Significa que você possa comprar 5 mil de pérolas no BDO, já que você precisa de 5 mil para pagar os seus boletos, e você ganhou 5 mil a mais naquele mês? Você pode comprar 5 mil de pérolas? É importante que você faça um planejamento anual e que você tenha capital na empresa para pagar o seu salário o ano inteiro. Porque você pode conseguir muita aula no período de outubro, novembro, em que as pessoas estão querendo prestar vestibular, por exemplo. Você pode conseguir muitos alunos numa época às vésperas de um concurso, por exemplo. Você pode conseguir, por sazonalidade, uma demanda muito grande naquele momento. Só que essa mesma sazonalidade, ela pode te punir muito no mês de janeiro e fevereiro, por exemplo. Que é quando as famílias estão viajando, ninguém está com cabeça, todo mundo tirando férias para sincronizar ali com as férias dos filhos que são escolares. Então, nesse mês, de repente, todo mundo pode sumir. E não é porque não gosta de você, é porque naqueles 2 meses ali não está com cabeça para fazer aquilo. Nos meses de baixa demanda, o que vai acontecer? Você vai ter os mesmos boletos para pagar, porque o dono da sua casa, o seu plano de saúde, não vai falar assim: esse mês você está trabalhando menos, então eu vou te cobrar menos porque eu acho que você vai ficar menos doente. As coisas não são assim. Então é muito importante que você tenha 2 orçamentos: aquele que garante a sua renda fixa como funcionário, e aquela empresa que vai prosperar de acordo com a quantidade de trabalho que você fizer. E é bom porque você vai estar no melhor dos mundos, porque aí o empresário e o funcionário, eles vão poder sempre negociar com justiça. Por quê? Porque os dois são você. Vai você, funcionário, pedir aumento para um chefe e falar: cara, eu estou trabalhando muito, eu estou rendendo muito para a empresa, eu estou tendo um filho agora e eu preciso de mais recursos. O cara vai falar: foda-se, o problema é seu, se você quiser sair aí, eu arrumo outro que trabalha por menos do que você trabalha. E a empresa, ela pode falar: cara, esse aluno aqui, ele está precisando de uma atenção especial, porque a entrevista dele é na semana que vem, então ele quer ter aula todo dia, e ele só pode ter aula às 7 da manhã e 11 da noite. Você não quer me dar uma força aí? Porque aí eu vou fazer uma moral com ele, e aí ele sempre vai estar aqui na nossa empresa, fidelizado ao nosso cuidado. Imagina você, chefe, contando isso para um professor funcionário teu, o cara vai mandar você tomar... Desculpa. Entende? O cara não quer acordar às 7 da manhã e 11 da noite. Mas quando você é os dois lados da negociação, você vai sempre poder explicar para sua família: olha, eu vou fazer um sacrifício aqui, eu vou começar a acordar mais cedo, ou eu vou começar a dormir mais tarde. Para quê? Porque eu acho que a longo prazo isso vai nos fazer bem, porque eu estou investindo na nossa empresa. É a nossa empresa. Só que quando você sai do trabalho e para esse trabalho de captação de alunos, de retenção de alunos, quando você acaba tudo isso, você é uma pessoa física. É muito importante que você não misture as duas coisas. Quando eu abro a minha agenda, eu encontro uma lista de pessoas que eu amo. Eu não quero nem abrir aqui a minha agenda para não ser injusto, mas quando eu abro
e eu penso nos meus alunos e eu morro de vontade de mencionar nomes aqui, né? Mas se eu mencionar o nome de um, eu vou ser injusto com os outros que não serão mencionados e não significa que não serão lembrados. Mas assim, tem aluno que espera a semana inteira para quê? Para poder colocar a fofoca em dia, para escutar o que essa pessoa está vivendo no mundo, para entender aquilo que ela está fazendo, para compartilhar histórias, para compartilhar experiências. É uma delícia. Da mesma forma que tem um monte de professor que trabalha em escola e que ganha pouco, mas que ama o que faz e que deixa de ganhar mais porque ama muito o que faz, eu tô nesse papel. Eu amo o que eu faço, eu vou dar aula, eu tenho tesão por compartilhar conhecimento. E absorver conhecimento que inevitavelmente vem com isso também. Só que não é porque eu tive excelentes momentos ao longo de todo o mês, não é porque a minha vida foi maravilhosa, interagindo com as pessoas que eu amo, que vai chegar no final do mês e eu vou falar, não precisa me pagar não, porque foi tão legal. Por quê? Porque a hora que eu vou pagar os meus boletos, a hora que eu vou colocar gasolina no carro, eu não coloco gasolina com amor, eu preciso de dinheiro. Então você não pode se sentir desonesto porque você está cobrando para fazer uma coisa que você ama. O valor a ser cobrado, ele não pode ser dosado pela sua carga emocional. Ah, esse aluno me deu mais trabalho, então eu vou cobrar mais dele. E do outro que foi tão gostoso, eu vou dar desconto. Você não pode pensar dessa forma. Você tem que pensar de maneira gélida, fria, calculista, como uma empresa faz. E aí nos momentos de interação que vocês têm é diferente. Estou dizendo que você nunca vai abrir brecha nenhuma? Não estou dizendo que você nunca vai abrir brecha nenhuma. Tem alunos que às vezes eles entram numa tempestade de problemas no relacionamento, problemas no trabalho, são demitidos, ficam procurando emprego, eles não aparecem o mês inteiro. No final do mês, quando você emite a cobrança, você tem que dar desconto para essa pessoa? Não, você pode cobrar o valor inteiro. É desonesto a pessoa ter que te cobrar ter que te pagar pela sua disponibilidade? É claro que não. Mas cabe aí uma exceção que só um amigo poderia abrir e que só um amigo poderia convencer o empresário, o chefe empresário, a uma exceção dessa. Então há espaço entre a relação de professor particular e aluno para você dizer para ele, olha, eu entendo o seu mês, eu entendo como seu mês foi, isso não pode se repetir, mas eu quero te dar um desconto e eu quero que você entenda esse desconto como um estímulo, como um incentivo para você não desanimar, para você não sentir que você está perdendo tempo, para você não sentir que esse investimento não está te valendo a pena. Então vamos zerar a conta aqui, só que eu preciso muito que você me retribua isso com assiduidade. Uma das coisas que funciona muito para mim é eu chegar para um aluno e falar, você não está no momento de estudar, vamos parar um pouco, porque isso não está te levando a nada. Um empresário gélido, ele falaria, você é imbecil? O cara tá pagando para não aparecer na aula, você tá achando isso ruim? Como que você manda esse aluno embora? Você não pode fazer isso. Esse é o empresário. O professor está dizendo, o professor amigo está dizendo, você não está em condições emocionais de comparecer à aula. Se você comparecer, essas aulas elas não serão produtivas, então é melhor que você dê um tempo e que você volte daqui a uns 2 meses com mais cabeça para retomar isso. E aí então as aulas serão produtivas. E esse mesmo professor amigo, ele convence o empresário de que, na verdade, a longo prazo, em termos de retenção, de margem de mercado, de referência positiva na cabeça, na memória das pessoas, isso é uma medida muito inteligente a ser tomada. Porque aí a pessoa fala, nossa, esse cara, ele poderia ter me cobrado por esses 2 meses, eu não teria aparecido lá e ele ganharia simplesmente pelo fato de me manter no portfólio dele. Mas olha que legal, ele teve uma visão que nem eu tive, que nem eu conseguia ter no momento e realmente foi o melhor. São essas coisas que vão fazer com que a sua imagem no mercado ao longo de muito tempo, não é uma coisa que você vai conseguir em 2, 3 meses. Eu falo ao longo de muito tempo, essa imagem ela vai então passar a ser solidificada e você vai começar a ser referenciado como alguém que tem essa visão e que trata os alunos de maneira humanizada dessa forma. Aí pode chegar alguém e dizer assim, nossa, Fausto, então na verdade você é um falso porque você faz tudo por interesse. Tudo que é feito no mundo é feito por interesse e não há nada de errado nisso. E eu quero que os alunos eles me vejam como alguém que tem coração e que sabe priorizar as coisas, às vezes por ele que naquele momento não consegue enxergar. Isso não é ser falso. Isso é uma coisa que eu tento fazer mesmo e eu acho que é uma iniciativa legítima. Talvez tenha sido errado eu entrar nesse mérito sem antes ter falado de respeito ao seu tempo. Eu acho que respeitar o seu tempo é premissa para toda essa conversa que a gente já teve aqui, que é o seguinte. Toda vez que eu dou uma aula experimental para um aluno, e essa é a dica mais valiosa dos 2 vídeos que eu vou passar para vocês.
Eu digo da seguinte forma para ele: eu não cobro pela aula dada, eu cobro pela minha disponibilidade. Se eu não conseguir cobrar pela minha disponibilidade, eu não consigo compor a minha renda, eu fico refém da assiduidade dos alunos e eu não consigo ter estabilidade na vida. Se eu não tiver estabilidade financeira na vida, eu não vou ter estabilidade emocional para fazer o trabalho que eu preciso fazer. Eu cobro pela minha disponibilidade, como academias fazem, como universidades fazem. O dia que você não vai na academia ou não vai na universidade, você não deixa de pagar mensalidade só porque você não usufruiu. Na verdade, você paga pela disponibilidade desses locais estarem à sua disposição para que você vá lá e faça uso do serviço que eles oferecem. E aí eu complemento, eu digo, quando por algum motivo você não puder comparecer à aula, eu ofereço para você uma reposição gratuita, eu não cobro pela reposição. Mas eu prefiro que você veja isso como uma cortesia e não como um direito contratual. Então a gente vai fazer essa reposição caso a gente abra nossas agendas e encontre ali um horário em comum em que você possa fazer. E aí a gente vai fazer. Eu amo o que eu faço, então eu sempre, entre repor e não repor, eu vou sempre preferir repor essa aula. Entre não repor e repor, eu sempre vou preferir repor. Por quê? Porque eu preciso que você, aluno, seja fator limitante do curso, porque eu preciso que você aprenda, porque é aprender, é o aluno aprender que me mantém no mercado. O aluno, ele não me traz mais alunos porque ele gosta de mim. Não adianta o cara estar fazendo aula há 10 anos comigo e falar, nossa, eu adoro Fausto, e ele não ter resultado para mostrar. Esse aluno não me traz ninguém. Eu preciso de alguém que esteja aprendendo, esteja sentindo um impacto tão grande na vida dela, que ela diga, cara, 3 meses atrás eu não entendia nada, agora eu tô escutando, e eu tô lendo, e eu tô entendendo, eu tô conseguindo falar um pouco. Quando esse cara fala isso para todo mundo ao redor dele, porque ele tá muito feliz com esses resultados que ele tá tendo, esses amigos deles começam a me procurar. E 100% dos meus alunos, eles vieram por recomendação. Eu não tenho aluno fruto de flyer, de propaganda, de anúncio, nada. São todos que vêm referenciados por outros. E são esses alunos que, quando colocados como fator limitante do curso, ou seja, ele sempre vai aprender no ponto máximo dele, e você sempre vai estar ali para entregar o máximo que ele puder absorver, você cresce no mercado. E ainda assim você tem que respeitar o seu tempo. Aquele aluno que falta demais, que nunca faz aula e que te paga mesmo assim, ele é venenoso para você a longo prazo. Ele pode ser confortável no começo. Você pode falar, nossa, eu estou vivendo uma vida boa, sendo pago por uma coisa que eu não estou nem entregando. No começo pode até ser confortável. A médio e longo prazo esse aluno é venenoso, porque ele está ocupando um espaço de alguém que poderia estar com resultados maravilhosos e divulgando esses resultados. Nesse horário dele, você não consegue novos alunos, você não consegue índices de satisfação elevados e você não é procurado por outras pessoas querendo aprender com você, embora ele esteja te pagando para não fazer a aula. Essa dosagem é muito importante. Se você der a sorte, o que muita gente acha que é sorte na vida, se você der a, entre aspas, sorte de ter 100% dos seus alunos que são que nem eu na academia, que pago e nunca compareço, a longo prazo você desaparecerá em termos de demanda do seu trabalho. Por quê? Porque nenhum deles terá resultado para mostrar, nenhum deles será percebido pelas pessoas ao seu redor e ninguém mais vai te procurar, embora eles estejam te pagando. Você está preparado para esse tipo, para se tornar esse tipo de referência, esse tipo de professor? Principalmente vocês que não dão aula online e que vocês precisam ir até o local. Quando você vai na empresa para dar aula para uma pessoa, essa pessoa ela é constantemente avaliada e a performance dela ela reflete na maneira como os outros te olham e te procuram. Isso é muito importante. Dado o fato de que você respeita o seu tempo, dado o fato que você cobra pela sua disponibilidade, consegue garantir a sua renda, você tem que colocar sempre o aluno como fator limitante do curso, porque quanto mais rápido ele aprender, melhor. Então, eu digo para todos os meus alunos, para mim não compensa, eu não ganho absolutamente nada em ficar com um aluno preso comigo durante 6 anos sem que ele aprenda nada. Por quê? Porque esse aluno ocupa um espaço precioso e ele não me traz outros. Logo, quando o aluno chega com sangue no zóio, porque ele está fazendo aula comigo em outra escola, comigo e com outro professor. Ele está fazendo aula comigo, mas ele tem inglês o dia inteiro no ambiente de trabalho dele. Ele devora listas de exercícios, ele assiste muita coisa, ele lê muita coisa, ele está aprendendo muito rápido. E aí eu estou no segundo mês tentando explicar a past simple para ele, e o cara fala, não, eu quero saber tudo sobre present perfect continuous. E me ensina isso daqui, e me ensina subjuntivo, e me ensina condicionais.
O que eu vou fazer para ele? Toda pergunta que ele fizer, eu vou responder e eu vou entregar na medida que ele quiser. Então, se ele quiser fazer um curso de 3 anos em 2 aulas, eu vou entregar esse curso para ele em 2 aulas. Porque não é o tempo que esse aluno fica comigo que vai dizer quanto tempo eu vou ficar no mercado. É o índice de satisfação que ele tiver. Então, eu canso de dar aula para pessoas que nunca têm tempo, que estão sempre em dificuldades. Aí o aluno ele compra uma aula de 60 minutos, ele atrasa 45, aí ele chega com 15 e fala, cara, desculpa, não tô nem com cabeça para fazer a aula. Nesses 15 minutos a gente trabalha algum conceito e eu pergunto como foi o dia dele, ele fala o que ele tentou falar e não conseguiu, e aí de repente ele percebe que naquela dificuldade que ele teve tem um conceito que ele consegue aplicar e formar ali um sintagma, e dali ele deriva um monte de outras frases com a mesma estrutura. Porque se ele queria dizer na reunião que esse contrato tinha que ser assinado ontem, e você dá para ele esse sintagma, esse contrato tinha que ser assinado ontem, então ele consegue formular essa sala tinha que ser limpa ontem, e que essa informação tinha que ser passada, essa decisão precisava ser tomada ontem. E ele aprende aquele sintagma e ele começa a bombardear aquilo de exemplos e de frases próprias. Quando você começa a estimular o aluno a isso, ele vai aprendendo a aprender com a sua orientação e ele vai conseguindo, através das suas próprias pernas, e dos seus próprios braços, começar a construir o seu próprio conhecimento. Isso é ótimo. Isso é colocar o aluno como fator limitante. Não seja aquele professor que diz, tá muito cedo para estudar isso daí ainda. Não, isso daí a gente vai ver no futuro. Em determinados momentos você vai precisar dizer isso. Só que uma dúvida feita naquele momento, ela precisa ser sanada. Por mais que a compreensão mais ampla seja deixada para outro dia. Quando o cara perguntar, né, quando o cara te perguntar o que significa what have I done, é o que eu fiz, mas isso daí não era what did I do? Sim, mas é porque ele está com foco ali no impacto que essa decisão tomou. Um dia a gente terá uma aula só sobre isso, mas what did I do é eu com Alzheimer tentando lembrar o que eu almocei ontem. E what have I done é tipo, nossa, que merda que eu fiz, olha o jeito que tá essa bagunça aqui e agora. Quando você conforta o aluno, pelo menos no sentido dele entender que você sabe o caminho, que você pode mostrar o caminho para ele e que basta chegar o momento certo em que ele terá que trilhá-lo, o aluno ele começa a confiar em você e ele começa a trilhar sem questionar e com muita vontade aquilo que você mostra. Então, em nenhum momento você pode dizer, não, isso daqui fica para depois. Certo? Quando alguém te perguntar alguma palavra que você não souber, procure junto com o aluno. Lingui, Google, tá tudo aí para isso. Procure junto com o aluno e diga, aprendemos juntos. Porque você cria uma relação de confiança, porque o aluno ele não pode achar que você é dono de todo o vocabulário do mundo. E você pode muito bem aprender com ele. Agora, como eu já vi professores, aluno traumatizado, porque vai perguntar pro professor como que falava tal coisa, e o professor, por regras da escola, por não poder, por regras contratuais da escola, dizer que ele não sabia, ele virou pro aluno e falou, mas por que você quer essa palavra agora? Faz aí o exercício que é para fazer. O aluno chega traumatizado para mim por conta disso. Então não traumatize os seus. Crie uma relação de confiança, mostre para ele que você também não sabe, aprenda junto com ele e não esqueça mais. Então, se hoje você não consegue ser um professor que torna o aluno um fator limitante, se hoje você percebe que te falta ainda ferramentas para fazer com que ele aprenda o mais rápido possível, de acordo com a dúvida que ele tem no universo em que ele está, entenda isso como um ponto de melhora, uma coisa que você tem que focar e que você tem que fazer cada vez melhor. E você não vai aprender isso comprando um curso pronto de Hotmart, não. Você não precisa pagar uma consultoria milionária para o cara te ensinar como que você vai fazer isso. Você precisa dar muita aula. Por isso não tem nada de errado em você ter o seu preço de mercado e você, por exemplo, se for o caso, dar aulas a muito baixo custo ou então dar aulas voluntárias para que simplesmente para ter essa bagagem, para pegar essa manha de dar o curso. Eu nunca dei aula muito barato, exceto para o Renato e para a Carol. Eu nunca dei aula muito barato e nunca dei aula voluntária. Não para alunos em empresas, mas eu já recomendei que vários professores fizessem e eles me agradecem muito por isso. Quando eu voltei do Japão e pisei no Brasil, a Vanessa me apresentou o Renato e a Carol.
E quando eu fui conversar com o Renato e com a Carol, eu falei, eu vou cobrar... Quanto que você paga numa aula? Eles me deram um valor X. Eu falei, eu vou cobrar metade de vocês. Eu vou cobrar metade de vocês porque eu não tenho experiência com esse nicho, com esse mercado securitário. E porque eu acabei de chegar do Japão e absolutamente ninguém me conhece. Você não precisa mentir para os seus contatos. Você não precisa mentir para os seus contatos. Mas toda vez que você puder me referenciar, por favor, faça isso, mas não passe esse valor, porque você está me pagando literalmente metade do que eu vou cobrar um dia. Isso funcionou de maneira fantástica para mim. Mas mesmo assim, quando eu estava dando aula para um monte de executivos, um monte de gerentes, coordenadores, eu falei, eu preciso de mais bagagem. E durante muito tempo eu dei aula voluntária em ONG, escola pública, em orfanatos, e lidar com públicos completamente diversos, ter que lidar com adolescentes que mal tinham alfabetização e ensinar para eles, aumentou muito a minha habilidade de falar com todo tipo de público e de sempre encontrar uma maneira de fazer com que o aluno de alguma forma entenda. Um vídeo, uma playlist minha de inglês na quarentena, ela não vai atingir todo tipo de público. Por quê? Porque eu estou falando de uma forma só para todo mundo que assiste. Mas hoje eu tenho essa maleabilidade de conversar com uma pessoa e de saber que caminho é que eu vou seguir para dar aula para ela, que exemplos eu vou dar, que rota eu vou fazer, que tipo de explicação eu vou dar. E eu só consegui chegar nesse ponto porque eu dei muita aula. E porque eu tornei isso a minha atividade principal. É a mesma coisa que maestria no BDO. De tanto você fazer, você começa a fazer cada vez melhor. E aquilo começa a ficar cada vez mais rentável. Será que isso é esclarecedor para vocês? Tomara que seja. O que mais eu gostaria de saber? O que mais eu gostaria de saber na época em que eu comecei? Ah, sim, essa afobação do começo. Eu conheço muitos professores que entraram em empresas que tinham muita demanda de inglês. E eles viram professores se consolidando lá dentro e eles tinham grandes expectativas de que com eles fosse acontecer o mesmo, não aconteceu e eles vieram a desanimar. Eu queria dizer o seguinte para vocês, é muito raro, eu estou falando isso por uma experiência de 15 anos, tá? Deve ter gente com muito mais tempo do que eu, com mais experiência do que eu, e deve ter professores que atuam de forma diferente do que eu faço, mas eu estou falando de acordo com a minha vivência. O aluno, por mais empolgado que ele fique, ele dificilmente vai te trazer alunos na primeira ou na segunda semana, ou no primeiro mês, por exemplo. E se ele trouxer, é perigoso para você. Porque veja, quando você começa a namorar com alguém, quanto tempo leva para você conhecer essa pessoa? Claro, às vezes a compatibilidade é tanta que você descobre que você é compatível muito rápido e não sobram dúvidas. Isso acontece, no meu caso, por exemplo. Agora, existem casos em que a comunicação ela não é tão boa e demora muito para você conhecer com quem você está. Então é muito complicado você chegar para um casal que acabou de se formar na primeira, segunda semana e escutar deles um eu te amo recíproco e tá todo mundo com certeza ali que ama. Por quê? Porque cada um só viu aquilo que o outro mostrou de melhor e no começo a gente consegue só mostrar o que tem de melhor. Quando um aluno ele te traz 5 outros alunos novos logo na primeira semana ou no primeiro mês, isso é perigoso. É perigoso até para a sua própria autoimagem. Por quê? Porque ele pode ter visto em você alguma coisa que você não é. Ele pode ter vendido para os amigos dele, para os contatos dele, um professor que não existe, que foi baseado nas impressões enganadas que ele teve. Você pode começar a trabalhar para 6 pessoas diferentes e ao longo do tempo essas 6 podem perceber que não era bem isso que elas queriam no começo. Porque o primeiro aluno que veio, ele se enganou e ele enganou os outros 5 que também esperavam de você uma coisa que você não é. E aí quando eles todos desistem, desanimam, começam a perder ritmo, o que acontece? Você acha que você não leva jeito para fazer aquilo. Você acha que você não serve para dar aula. É claro que você tem que ver a sua parte técnica, como que está a tua didática, mas às vezes é uma questão pessoal. Todos não agradarás. É impossível você conseguir agradar todo tipo de pessoa. Vai ter um nicho específico e elas vão te procurar mais ou menos por essas características. O tempo ideal de um aluno, geralmente, para mim, acontece entre o terceiro e o sexto mês. Entre o terceiro e o sexto mês é quando os alunos eles estão no pico de
Como que eu digo isso? Não é um pico de satisfação porque passa o sexto mês e eu não acho que essa satisfação caia. Empolgação. Empolgação. Porque todo aluno acha que ele nunca vai aprender nada, porque ele já tentou várias vezes, já tentou em várias escolas, nunca deu certo, eu tenho bloqueio, eu tenho deficiência mental, esse negócio não é pra mim não, que droga que eu preciso disso, faz tudo porque eu preciso sobreviver, mesmo eu odeio, odeio, odeio. É a raposa olhando pro cacho de uva, não consigo, então eu não quero. Todo aluno, ele odeia. Aí você fala, não, mas eu preciso que você continue vindo para aula. Ah, mas eu não estou aprendendo a falar, eu preciso que você continue vindo para aula. Hoje a gente vai aprender isso, hoje a gente vai estudar isso aqui. Chega no terceiro mês, pelo menos para mim, o aluno ele tem um monte de peças de carro que ele não sabia para que servia, e de repente faz um motor e aquilo começa a funcionar, e ele fala, puta merda, eu estou conseguindo criar, eu estou entendendo o que você está falando. E a empolgação dele é tanta que ele começa a querer tudo em inglês, ele começa a querer se cercar em inglês, ele começa a dizer para os outros que ele está melhorando. E é esse momento em que ele começa a trazer muita gente. Depois ele continua aprendendo, só que ele não tem mais aquele primeiro gás para compartilhar. Compare os meus vídeos de Black Desert de 2 anos atrás, quando meu olho brilhava, que eu falava, cara, que jogo maravilhoso, e os meus vídeos de Black Desert agora, que é o mesmo jogo, só que sem aquela empolgação, sem aquele brilho no olho. Não porque eu não goste desse jogo, mas porque ele não é novo para mim como ele já foi um dia. Ele não foi transformador na minha vida como ele já foi um dia. Ele não está sendo, né? Ele não está sendo. Logo, um aluno ele vai te trazer bastante gente no tempo ótimo quando ele começar a sentir que ele está tendo esses resultados. Nesse momento, você tem que ter uma filtragem também, porque você vai buscar aqueles alunos que têm aquele perfil que você acredita que vão aprender e que vão passar exatamente pelo mesmo ponto. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Saber que tipo de aluno aceitar e saber que tipo de aluno declinar, em que situação, é uma coisa que você só aprende com o tempo. Tem outras dicas que eu acho que eu poderia compartilhar com vocês, principalmente esse negócio de precisar horários, de reposição e essas coisas, mas eu acho que essas 2 meias horas aí que a gente conversou já dá combustível suficiente para vocês refletirem bastante e trilharem e decidirem qual vai ser a forma de vocês se apresentarem no mercado. Porque isso é uma coisa pessoal, não existe uma receita que você siga e dê certo. Você vai descobrir quem você é resultado de cada relação que você conseguir. Perceba, a mágica de dar aula é que você vai se descobrir uma pessoa diferente para cada aluno que você conhecer. Você nunca vai ser o mesmo professor para o mesmo aluno. Então, trabalhar com aulas particulares vai te propiciar uma coisa mágica, que é você conhecer quem são as pessoas que tiram o melhor de você, quem são as pessoas que tiram um lado mais eficiente, ou mais passional, ou mais... E você vai perceber diferentes lados de você mesmo em todos os alunos que você conhecer. Então, assim, ser muito bom com alunos vai te tornar até melhor para identificar o melhor e o pior dos relacionamentos. Mas isso é viagem, é devaneio, é papo para outro dia. Do fundo do coração, espero que seja útil, espero que vocês se encontrem o caminho de vocês. E se vocês tiverem maiores dúvidas, deixem aqui nos comentários e eu vou considerar dar seguimento aqui no assunto, caso seja conveniente. Ok? Por hora é isso, grande abraço.